Hoje o Entrevistas está no CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, para receber uma das maiores referências na área de pesquisa sobre mudanças climáticas e sustentabilidade ambiental do país. Quem me recebe hoje é o professor e doutor Carlos Nobre. E o Entrevistas de hoje está com Carlos Nobre. Professor, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Olha só, você não é... Vou te chamar de você, tudo bem? Perfeito. Você não é daqui de São José, mas escolheu ou foi escolhido ficar aqui em São José. E o que te faz ficar aqui na cidade? Olha, foi assim uma sorte muito grande de eu ter escolhido, quando eu tinha 18 anos, estudar no ITA. Então é uma história muito engraçada, se me permitir, eu vou contar. Claro. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, no bairro da Penha, morava em São Paulo, estudei em São Paulo. E na minha cabeça eu ia continuar em São Paulo. E eu, inclusive, jogava vôlei quando eu tinha essa idade, que eu não prestei o vestibular, no Clube Pinheiros, no Juvenil do Pinheiros. Para mim é São Paulo. Fiz o vestibular na Escola Politécnica da USP. E naquela época era muito comum, quando nós, alunos do ensino médio, éramos bons de física e matemática, tinha que fazer engenharia. Vestibular de engenharia. Hoje não é mais assim, mas naquela época era assim. E aí todo mundo fazia Escola Politécnica e fazia para o ITA. Aí eu entrei nos dois. Eu fui para a Escola Politécnica, porque na minha cabeça eu continuava em São Paulo, ajudava até meu pai, jogava vôlei. Aí o trote foi tão ruim na Escola Politécnica, isso é março de 1970. A Poli te perdeu pelo trote. Então, eu não aguentava mais aquele trote. Não era só cortar o cabelo e pintar, humilhava todos os alunos novos, os calouros. Eu falei, não aguento. Aí meu pai falou assim, Carlos, por que eu não te levo lá para São José? Por sorte, a aula do ITA começava uma semana mais tarde. Aí nós viemos no sábado, andamos, o ITA estava fechado tudo, mas andamos, achamos bonito. Aí estávamos lá no alojamento dos alunos e eu perguntei, tem alguma quadra de esportes? Aí o colega chegou e falou, não, tem, é ali. Aí nós fomos andando, aí quando a gente anda ali do alojamento H8 do ITA para a quadra de esportes, o primeiro campo que a gente vê é futebol. Aí meu pai viu o campo de futebol, aquela grama linda. Aí meu pai falou, não, é aqui que você vai ficar. Nos meus anos do ITA, sempre joguei vôlei e futebol. Depois fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. E aí foi exatamente 77, o ano que o Pelé foi jogar no New York Cosmos. Aí o futebol cresceu muito nos Estados Unidos e ali onde eu morava, em Boston, eles criaram uma liga não profissional. E eu joguei 5 anos nessa liga não profissional, ganhava um dinheirinho bom. Então tá aí a curiosidade. Bom, sorte da ciência, né? Sorte do Brasil que o professor não foi ser jogador de futebol. Mas tem aquela frustraçãozinha, né, professor? Fica aquele resquício. Joguei futebol no CTA, né? O de mais velhos, acima de 34 anos. Joguei até 2009, joguei até 58 anos de idade. Atualmente você ocupa o cargo de coordenador do INCT. O que é feito nesse instituto? Resumindo para quem está em casa, o que é feito no instituto? Então, de fato, eu já fui, não sou mais, mas eu fui coordenador do INCT, que é chamado Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas. Isso foi um financiamento importante de pesquisa no Brasil, foi lançado lá atrás, em 2008, e nós criamos um supergrupo de pesquisadores de mudanças climáticas e conseguimos a aprovação INCT de mudanças climáticas, que a primeira fase desse INCT foi de 2008 até 2017,
foi muito bem avaliado. Tinham 108 INCTs no Brasil. Esse INCT foi avaliado entre os 6 melhores de avaliação. E então, até essa data, eu fui. Depois, quando lançaram o edital para o segundo INCT, 2016, eu era presidente da CAPES. CAPES é o órgão de pós-graduação do Brasil, do Ministério da Educação. E eu não podia continuar sendo presidente do INCT. Não, é porque eu era do comitê de julgamento lá em Brasília, dos novos INCTs. Seria ético. Não poderia. Aí, logicamente, houve a continuidade desse INCT e, por coincidência, um pesquisador aqui, José Marengo, do CEMADEM, que é o novo coordenador, que o INCT continua até hoje. Professor, antes de a gente encerrar esse bloco, nós estamos aqui no CEMADEM. Eu comecei o programa falando que estávamos no CEMADEM. O que funciona aqui? O professor também já foi diretor aqui do CEMADEM, né? O que funciona no CEMADEM? Como que funciona? Qual que é a importância desse lugar para o nosso país? Olha, como que surgiu o CEMADEM? Eu era coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC do INPE, lá em Cachoeira Paulista. E nós já tínhamos melhorado tanto a qualidade da previsão de tempo no Brasil, que a partir de um desastre na época do Natal de dezembro de 2002, morreram mais de 60 pessoas em Angra dos Reis, com uma chuva excessiva, deslizamentos, inundações, principalmente deslizamentos em encostas. Aí nós falamos assim, puxa vida, olha, nós fizemos uma previsão dessa chuva lá em Angra dos Reis, com 3 dias de antecedência, estava tudo. Por que não se usa essa previsão? Aí, a partir de 2003, nós, no INPE, criamos um estudo que era, nós tínhamos que ter um centro de desastres naturais, de alerta de desastre. Olha, fiquei negociando a Brasília, fui apresentar para vários ministros, o ministro do Desenvolvimento Regional, que a Defesa Civil do Brasil ficava nesse ministério, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, apresentei para vários ministros e não conseguimos criar. Aí o que aconteceu? Em 2011, janeiro de 2011, eu tinha sido convidado para ser secretário de Políticas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, em Brasília. Aí aconteceu aquele terrível desastre na região serrana do Rio, é o maior desastre da história do Brasil. 930 pessoas morreram, 250 estão desaparecidas até hoje. E eu levei isso à época, o ministro de Ciência e Tecnologia era Aloysio Mercadante, e o Aloysio Mercadante, eu já tinha falado para ele dessa necessidade quando ele me convidou para ser secretário, e ele levou isso para a presidente Dilma. Aí a presidente Dilma tomou uma decisão importante. O Brasil precisa ter um centro de desastres naturais. E pronto, a presidente nos deu esse desafio de criar o CEMADEM. Então começamos a criar o CEMADEM em 2011, ele começou a funcionar em dezembro de 2011 e se tornou um importantíssimo centro de desastres naturais. E veja bem, as mudanças climáticas, elas estão fazendo os extremos climáticos aumentarem tanto. Nossa, se a gente olhar 2011 para hoje, já aumentou 50% esses eventos extremos. Muito no Brasil. 2023 foi um ano que se bateram todos os recordes de eventos extremos, de seca na Amazônia, ondas de calor no centro-oeste e no sudeste, chuvas excessivas no sul. Então, isso está acontecendo no mundo inteiro e, a partir, então, da criação do CEMADEM, foi muito importante porque o CEMADEM faz alerta para quase todos os municípios do país que têm áreas de risco. Sai daqui, as informações ficam sendo monitorado o tempo todo, né? Você em casa pode estar se perguntando assim, nossa, mas para que eu vou precisar disso? As prefeituras, às vezes, também naquela falta de conhecimento, mas eu não preciso disso. É uma forma de avisar antes, né? Dá tempo de socorrer, né? Dá tempo de remediar. Exatamente. Vocês estão vendo aqui, 24 horas por dia, o CEMADEM está fazendo, vocês estão vendo em todos aqueles municípios, naquele mapa,
tem mais de 1.300 municípios que o CEMADEM monitora chuvas intensivas, monitora para todo o Brasil secas, monitora ondas de calor para todo o Brasil. Para evitar tragédias como as que já aconteceram, né? Professor, vou te interromper rapidinho, porque a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, porque o Carlos Nobre ele é conhecido aqui na região como o pesquisador dos raios e trovões. Não sai daí que daqui a pouquinho ele vai contar essa história para a gente, viu? De volta com entrevistas. Hoje, no nosso programa, a gente recebe Carlos Nobre, que é professor, pesquisador, doutor. No bloco anterior, professor, eu falei que você é muito conhecido aqui na cidade como pesquisador dos raios. Como que essa pesquisa impactou a sua carreira e qual que é o impacto dela para a população? Conhecida aqui também fora, né? Mas aqui a nossa região do Vale do Paraíba foi feita uma pesquisa que tem o índice de raios é muito grande aqui nessa região, né? Vamos dizer assim, quem faz pesquisa de raios no INPE, o grande pesquisador de raios é Osmar Pinto Júnior. Eu fui um dos criadores do Centro de Previsão de Tempos e Estudos Climáticos, CPTEC, Cachoeira Paulista, e nós que lançamos o primeiro sistema avançado, moderno, de previsão de tempo. E previsão também desses tempos extremos, das tempestades que trazem muitos raios. Então, avançamos muito com a pesquisa sobre isso. O Brasil é o país que tem o maior número de raios do mundo. É principalmente o centro-oeste, mas também o sudeste, também essa região. Então nós temos aqui fenômenos físicos, meteorológicos, que eles criam a condição, muita umidade, muito dessa umidade aqui no Vale do Paraíba, ela vem da brisa, que sobe a Serra do Mar e traz essa umidade aqui, e aí muito desse ar também chega na Serra da Mantiqueira, sobe muito. Quando o ar úmido sobe muito, as nuvens chegam assim, o topo da nuvem chega a 12, 15 quilômetros. Isso é a nuvem que gera muito raio. Então, o INPE avançou muito com as pesquisas, são inúmeros pesquisadores do INPE, que realmente nós temos o sistema mais avançado de projeção e previsão de raios também do Brasil. Professor, falando ainda em questão de pesquisa, sua tese no doutorado foi sobre a interação entre floresta e atmosfera na Amazônia. O que de fato essa tese nos ajuda? Olha, desde aquela época, minha tese é de 1982, nós temos avançado muito com a pesquisa que mostra que florestas tropicais, elas são muito eficientes para gerar aquele clima da floresta. Então, o clima da Amazônia, ele é muito gerado, mantido pela floresta. A floresta abaixa a temperatura, a floresta é muito eficiente em reciclar a água. Então, quando cai a chuva, diferente de, por exemplo, um lugar sem floresta, que toda a água corre para os rios e vai embora, a floresta, ela recicla tão fortemente a água que entre 30% e 50% da chuva da Amazônia toda se deve à floresta. E outro ela mesma gera. Ela recicla a água vai para o solo, as raízes puxam a água, vai para a folha transpira, o vapor d'água vai para a atmosfera, forma novas gotículas nas nuvens, chove de novo. Então essa reciclagem é muito importante. E muito importante, essa reciclagem é tão eficiente que fora da bacia amazônica, a Amazônia exporta o mesmo volume de água que o rio Amazonas joga no Oceano Atlântico, os ventos trazem para o sul da Amazônia. Então as chuvas do Cerrado, do sul do Brasil, até um pouquinho do sudeste, dos Andes, todo vem desse vapor d'água reciclado pela floresta. Agora, por isso que é muito importante a questão do desmatamento, a gente ficar atento, porque se desmata, esse ciclo ele vai se rompendo também, né, professor? Esse ciclo, infelizmente, ele já está se rompendo, já começa a ter uma diminuição nisso que nós demos o nome de rios voadores. Como eu falei, o volume de água que vai para o Atlântico pelo rio Amazonas é o mesmo que a bacia amazônica exporta para fora. Ou seja, todo mundo paga o pato no final. Todo mundo já está diminuindo e tem um enorme risco. A Amazônia está muito próxima do que nós chamamos um ponto de não retorno, que ela vai se degradar num ecossistema totalmente diferente. Hoje a Amazônia é o dossel coberto
esse novo ecossistema degradado, ele tem 15, 20% de árvore só, passa a não reciclar água, muito pouco, diminui muito esse fluxo. Isso é uma mudança climática que não afeta só a Amazônia, ela afeta toda a América do Sul e afeta também o planeta. Agora, professor, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre sua aptidão para o futebol e assim, quando na sua infância, você queria jogar futebol igual ao seu pai, quando na sua infância você percebeu isso, eu quero ser meteorologista, ou não foi na infância, até porque teve a engenharia antes, né? Como que foi esse start? Quando que entrou a meteorologia na sua vida? Olha, vamos dizer assim, a Amazônia entrou na minha vida, não foi meteorologia, foi a Amazônia. Eu tive muita sorte quando eu era aluno do ITA, em 1971, 72, segundo e terceiro ano no ITA. O diretor do Centro Técnico Aeroespacial, naquela época era chamado CTA, hoje chama DCTA, Brigadeiro Paulo Vitor, era de Jacareacanga, no Pará. Ele estava muito preocupado que nenhum aluno formado do ITA voltava ou para o Nordeste ou para a Amazônia. E ele fez o quê? Ele arrumou aviões da FAB para, nas férias dos alunos, nos levar a conhecer a Amazônia. Em 71, eu conheci ao norte, fomos até o Pará e até o Amapá. Foi ali, nunca vou me esquecer, entrei numa sorveteria Santa Marta, em Belém, 1971, e de repente vejo um sorvete roxo. O que é isso? Açaí. Conheci açaí em 1971. Tá vendo? A gente experimenta o açaí aqui e já fica apaixonado, né? Imagina hoje lá. está em todo mundo. É. E aí, depois de 72, fomos até Cruzeiro do Sul, na fronteira do Acre com o Peru, para o oeste, Rondônia, Mato Grosso, e naquela época não tinha desmatamento nenhum. Eu conheci rios, conheci a floresta, fiquei apaixonado pela Amazônia, então essa foi a minha decisão, eu vou trabalhar com a Amazônia. Aí eu estava trabalhando lá a partir do final de 75, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, como engenheiro eletrônico. E aí, de repente, o diretor de lá, um grande cientista, o Dr. Varvik Kerr, viu que eu tinha assim, uma cabeça de queria ser cientista, aí ele falou, vai fazer o doutorado. Aí eu me inscrevi para 3 programas de pós-graduação nos Estados Unidos, e aí fui aceito nos 3 e fui para o MIT, e lá eu me inscrevi para meteorologia. Aí virei meteorologista. Agora, professor, para a gente encerrar de vez esse bloco, essa questão, como fica o pessoal, ver a Amazônia do jeito que ela está hoje, esse estado de degradação, de desmatamento, como que fica a sua sensação enquanto ser humano, não como pesquisador, nem como cientista? Todos os brasileiros, quando se faz pesquisa de opinião, todos os brasileiros querem proteger a Amazônia. Eles não querem que a Amazônia seja destruída. Então, nós brasileiros temos que tomar muito cuidado. Nós temos que bater muito forte para zerar o desmatamento, a degradação, o fogo. Explodiu nos últimos anos o crime organizado na Amazônia, a grilagem de terra, a mineração ilegal, o roubo de madeira. Tudo isso está explodindo na Amazônia e nós precisamos, então, como cidadãos brasileiros e cidadãos de todos os países da Amazônia, lutar muito contra isso. Nós temos que apoiar muito as medidas que zerem e também nós temos que apoiar medidas que protejam os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que protegem a floresta. Mais de 50% da Amazônia são territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos e unidades de conservação. Então nós temos, como todo brasileiro, nós temos que salvar a Amazônia. Principalmente para o nosso futuro, né? Para o futuro dos nossos filhos, netos e por aí vai. Não sai daí que daqui a pouquinho a gente volta, porque eu tenho uma pergunta para fazer para o professor que eu tenho certeza que você também deve estar aí pensando. Só que a gente vai lá para fora para andar por aqui, para ver como está o clima hoje aqui em São José. Não sai daí.
De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa. Hoje nós estamos com o Carlos Nobre. A gente estava andando por aqui, professor, e passamos pelo pluviômetro. Dali que saem as informações que vão para aquela telinha que a gente começou o nosso programa, né? Exatamente. O CEMADEM já instalou mais de 4.000 pluviômetros, todos automáticos. Em tempo real, eles mandam uma informação da chuva a cada 10 minutos. Isso em mais de 1.300 municípios, esses municípios com muitas áreas de risco de deslizamentos, em costas e também na beira de rios que inundam. Então, é isso aí, é o que mantém um alerta muito preciso, que o CEMADEM vê exatamente quando a chuva está crescendo muito, quando vai deslizar, quando vai inundar. Então, é muito interessante, muito legal. E professor, no bloco anterior eu comentei que ia fazer uma pergunta que ia ser um pouco polêmica, né? Previsão do tempo, ela funciona ou ela acaba entrando na lei de Murphy? Pô, falou que ia chover, não está chovendo, falou que ia fazer sol e está fazendo frio. Acontece isso, como que funciona a probabilidade dentro da previsão do tempo? Olha, hoje em dia, globalmente falando, e o Brasil tem previsões de tempo num padrão mundial, na mesma qualidade das previsões mundiais, elas são o seguinte: quando você está fazendo uma previsão de um sistema meteorológico que leva dias para se formar e leva dias para passar, por exemplo, frentes frias no inverno, no sudeste. As previsões meteorológicas são excelentes, com muitos dias de antecedência, 10, às vezes até 15 dias, conseguem prever quanto que a temperatura vai baixar, quanto tempo vai ficar aquela temperatura, quando vai vir um ar mais quente. Então, essas são boas previsões. Agora, quando nós estamos no verão, na época de chuvas, também frentes frias estão associadas. Então, a previsão diz, olha, daqui a 5 dias, 6 dias vai chegar uma frente fria, vai trazer chuva. Mas quando vem a chuva no verão, ela tem uma característica, às vezes nem na frente fria, é porque é muito quente, muita evaporação, forma a nuvem da chuva. Aí não sabe exatamente onde ela vai cair. Chama-se cumulonimbus. Hoje, os modelos matemáticos que fazem a previsão, eles não pegam muito bem essa previsão de chuva muito localizada. Aí precisa ter o que para fazer uma boa previsão? Radar meteorológico. Quando você tem um radar meteorológico que cobre toda essa área aqui, aí o radar pega todo o crescimento das nuvens. Aí ela é mais certeira. Mais certeira, mas só que não é uma previsão com dias de antecedência, é a previsão com horas de antecedência. O radar já diz, olha, essa nuvem cumulonimbus está crescendo nessa velocidade, daqui a 2 horas vai chover muito. E onde vai chover muito? Então precisa ter radares meteorológicos que cubram todo o país. Então é relativo, depende do lugar, depende da hora, depende do dia, né, professor? Lá dentro, eu falei assim, vamos lá fora para a gente ver como que tá o tempo. O sol ele se escondeu um pouquinho, a gente está com poucas nuvens e eu me lembro muito da minha infância. Hoje o dia está ensolarado, hoje o dia está nublado, chuvoso. O que te faz lembrar da sua infância, essa parte afetiva da meteorologia? Qual que é a sua memória afetiva disso? Olha, pela minha idade, diferente da sua, eu não peguei eventos extremos como hoje todos nós pegamos e você já pega muito. Então, na minha infância em São Paulo, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, teve alguns dias, na época de inverno, nas festas juninas, que a gente tinha que ficar perto da fogueirinha ali, que a temperatura em São Paulo chegava a 3, 4 graus. Isso é década de 50. Aí o que aconteceu? As mudanças climáticas causaram 2 grandes fenômenos. Já aumentou a temperatura em todo o planeta, o ano passado chegou a 1,5 graus de aumento, mas a cidade de São Paulo, a urbanização da cidade de São Paulo já aumentou a temperatura na cidade de São Paulo de 3,5 graus. Então, hoje, uma criança em São Paulo não vai passar por aquele frio que eu passei. Aí fala, isso é muito bom. Não, não é. As mudanças climáticas trazem enormes riscos. Ondas de calor são o que mais mata pessoas no mundo, principalmente idosos, mulheres e homens idosos. Mais de alguns milhões de pessoas por ano morrem e um estudo recente mostra um enorme aumento do número de mortes aqui no Brasil devido a essas ondas de calor. Pôr do sol ou nascer do sol? Olha, sempre gostei muito também de pôr do sol, sempre levantava muito cedo
e muitas vezes via o pôr do sol e adoro ver o pôr do sol, mas também tem que tomar um certo cuidado. Quando o pôr do sol aqui estiver muito vermelho, é por causa dos poluentes. Ah, então não é que ele está lindo, no outono, por exemplo, que ele é mais seco, o clima é seco, fica bem vermelho, alaranjado. Poluentes. O pôr do sol, quando o ar está muito limpo, vamos lembrar, 2020, pandemia, quando teve o lockdown, parou o trânsito muito em todo mundo, no Brasil, abril, maio de 2020. Foi a primeira vez na história de São Paulo que o pôr do sol ficou mais amarelado, não tinha muito poluente. Então, o pôr do sol muito vermelho pode até ser bonito, mas é por causa da poluição que faz muito mal para a nossa saúde. E com essa baita aula a gente encerra o Entrevistas de hoje. Professor, muito obrigada, viu, por ter nos recebido aqui. Nenhuma que já foi sua casa, né, no Semadem. Eu que agradeço, muito obrigado e também parabéns a todos nós aqui em São José. Não nasci aqui, mas acho que hoje sou josense. É sim, é considerado por todos nós, pode ter certeza, professor. E a você que nos acompanhou em mais um Entrevistas, muito obrigada. Eu te espero no nosso próximo programa e até lá você pode nos acompanhar em nossas redes sociais. Tchau, tchau!